Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Maria e estou querendo compartilhar uma palavra com vocês. Não tenho o costume de compartilhar vídeos, mas eu gostaria de deixar uma palavra sobre fé. O que significa fé para você? É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Como é que você se move, pela fé? A palavra de Deus fala sobre a fé que é gerada por Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que gerou em nós a fé para a salvação. A fé verdadeira. E por que eu estou falando sobre fé? Porque a gente passa por situações difíceis. E muitas das vezes a gente não sabe como agir, o que fazer, A gente não vê uma saída, a gente se sente perdido, mas de uma coisa a gente precisa ter certeza de que Jesus Cristo está conosco. Ele está conosco para nos guardar. A palavra dele diz que ele não nos deixará cair em tentação. À medida que a gente o busca, que a gente pede a ele o socorro diante das coisas que a gente passa na vida, batalhas que a gente passa, tanto fisicamente como espiritualmente, a direção dele para a nossa vida é ficar com a palavra dele, sempre, sempre com a palavra. E não há argumento contra a palavra de Deus. E é pela palavra de Deus que ele nos dá o exemplo de como ele venceu a batalha no deserto. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. E ele venceu as tentações usando a palavra, porque está escrito. E se a gente souber o que está escrito, a gente vai saber se defender. Então a gente precisa se revestir da palavra. Se revestir. Quando a gente se reveste, a gente vai fortalecendo a nossa fé, porque a palavra de Deus fala pra gente que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente vai reconectando a nossa vida com Deus, alinhando, a nossa vida com Deus através da oração, através da palavra, e a gente vai saber como agir, o que fazer. Então, se você se encontra numa situação que você não sabe o que fazer, não se desespere. Ainda que a sua carne esteja em desespero, que muitas das vezes pode acontecer isso, Batalhas que a gente passa. Mas a última palavra do Senhor para a sua vida é: confia, creia que eu posso te livrar. Ele pode te livrar. É Ele que te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, quando Deus enviou seu Filho para nos reconciliar consigo próprio, com Deus, nós ainda éramos pecadores. A gente estava afastado por causa dos nossos pecados. Mas por amor, Deus prova o seu amor, nos reconciliando com Ele através de Jesus Cristo. Então, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a resposta, Ele é a luz da nossa vida, Ele é o exemplo para nós diante das tribulações, Ele fala aqui em Romanos 5, da alegria, somos justificados pela fé e a paz com Deus, É a paz que excede todo entendimento, independente das circunstâncias que estamos passando. O Senhor nos dá a paz e precisamos pedir ao Senhor: Senhor, nos dá a paz, Senhor, me ajuda nas minhas dificuldades. E a gente precisa confiar nele, A palavra de Deus fala que nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Você está firme? Nós precisamos estar firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, nossa alegria, A alegria que precisa estar transbordante no nosso coração é essa. Nós nos gloriamos
na esperança da glória de Deus. E a nossa esperança é essa, que um dia Jesus vai voltar, e que hoje Ele nos guarda, cuida de nós, e que há uma glória que só o Senhor pode revelar para nós. Só Ele pode revelar, só Ele pode se revelar de uma maneira gloriosa. E é uma maneira tão gloriosa que mesmo que a gente passe por tribulações, né? Aqui em Romanos falam, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência. E muitas das vezes a gente não se gloria nas tribulações, né? A gente murmura, a gente reclama, a gente acha que está sozinho, a gente acha que Deus nos abandonou, mas são situações que o Senhor está nos forjando, o Senhor está fortalecendo a nossa fé, né, diante das tribulações, né, gerando em nós a paciência, né, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, né. Hoje a gente conta situações que passamos, né, que o Senhor passou conosco, e essa experiência que a gente pode contar para alguém gera esperança. Esperança em quê? Esperança em quem? Esperança em Cristo, né? Porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos forja, né? A nossa esperança não é morta, a nossa esperança vive, né? Porque Cristo vive. E a palavra de Deus fala que Cristo em vós é a esperança da glória. Então, como é que Cristo é visto na sua vida pelas outras pessoas, diante das tribulações, diante das perseguições, diante de situações que a resposta ainda não veio e que muitas das vezes a gente fica inquieta, a gente anda ansioso e angustiado, né? E fazendo com que as coisas externas nos façam esquecer da promessa que já foi liberada para nós. E a promessa, a maior promessa, é a da salvação. Então, fortaleça a sua fé. Você precisa fortalecer a sua fé, porque os dias são maus. Não deixa ninguém roubar a sua fé, não deixa ninguém atingir a sua fé, independente do que aconteça. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Você precisa se fortalecer. Isso é o primordial, porque diante das batalhas que passamos na vida, se a nossa casa não estiver bem alicerçada, a gente não vai suportar. Mas quando vem as batalhas e a gente sabe o que a palavra diz, o que Jesus ensina, a gente passa pelas lutas, mas a gente passa por ela. Eu passei por batalhas dificílimas, né, espirituais, e a direção que Deus me dava era: fica com a minha palavra, me obedeça. Obedecer a palavra, ainda que tudo diga que não, ainda que a sua carne não queira obedecer. Se submeta à mão de Deus, né? Debaixo das potentes mãos de Deus. E Ele fala pra gente: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como vem essa resistência? Pela palavra de Deus. Então resista, aguenta firme, mas você não precisa aguentar tudo sozinho. Aguenta orando, né? Tenha uma pessoa para estar orando junto, para poder estar compartilhando as batalhas que você está passando. Você não precisa passar tudo sozinho, igual eu não passei tudo sozinho. Eu tive alguém para estar conversando, essa foi a direção que Deus me deu, para conversar, para confessar, né? Confessar os nossos pecados, confessar as nossas falhas. O porquê confessar? Porque a gente traz Jesus para esse problema, né? Senhor, eu não consigo resolver esse problema, eu não sei o que fazer com essa situação, mas o Senhor, Ele é a nossa luz e o nosso libertador. Então, independente da situação que você esteja passando, confia no Senhor. Obedeça a palavra de Deus, porque o Senhor é fiel à palavra dele. Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Então, quando ele diz para a gente confiar, é para confiar que Ele vai livrar.
Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então fica firme. Ora, jejua, traz a palavra de Deus à sua memória, medita na palavra, no que a palavra diz, né? Para que a sua mente esteja e o seu coração esteja alimentado da palavra. Quando eu passei pelas batalhas, a direção foi essa: fica com a minha palavra, me obedeça, só fica com a minha palavra. E também tinha a parte da adoração, que ele falava para eu adorar. Muitas das vezes as batalhas não são externas, as batalhas são internas. E dentro da gente, Jesus conhece. Quando você se sentir esse alguém muitas das vezes desprezível e que quer se afastar, né, de Deus, achando que Ele não vai te ouvir, lembre, quando nós ainda estávamos nos nossos pecados, Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós e nos reconciliar com Deus. Então Ele nos amou sem a gente merecer. E hoje que a gente tem o conhecimento de Jesus, vamos passar por lutas, mas não são as lutas que definem quem nós somos para Deus. Ele quer passar conosco, porque Ele quer nos tratar, quer nos transformar, quer nos libertar. E Ele não permite coisa alguma além da nossa capacidade de suportar, né? Ele está conosco. Então Jesus está com você. Nessa luta aí que você está passando, Jesus está contigo, né? Que você seja fortalecido diante das tribulações, que você tenha a sua fé renovada, né? Que a tua vida esteja firmada na rocha, né? E o seu testemunho vai gerar esperança em outras pessoas. Hoje eu posso contar um pouco do meu testemunho, porque se hoje estou aqui, é porque a minha esperança está em Jesus Cristo. E foi Ele que me livrou, é Ele que me guarda, é Ele que cuida de mim. Então que Deus abençoe a sua vida. Fica com a palavra de Deus, que fica em Romanos 5, né? Romanos 5, a justificação pela fé e paz com Deus. Então tenha paz com Deus. É o Senhor que te justifica. É Jesus que morreu por você e por mim. Então coloque a sua vida diante do Senhor, se glorie na glória de Deus e não se esqueça, Cristo em vós é esperança da glória. E um dia você vai contar o testemunho da sua vida para edificar outras vidas, gerando esperança em outros corações, porque Cristo operou na sua vida e pode operar na vida de outras pessoas também. Fica na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.